Queridos, abra a palavra do Senhor. Segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 5. Segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 5. Quero agradecer a Deus pelo pastor dessa igreja, pastor Wilson Renato. Quero externar a minha alegria de poder estar aqui com um amigo que o Senhor me deu no ano de 2017. Eu quero também estar estendendo a minha gratidão a toda a diretoria dessa igreja. Evangelista Gilberto, todos os pastores presentes, pastora Denise, missionária Luiz, seu esposo, todos os obreiros aí, toda a diretoria desta casa. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer no segundo livro dos reis, no capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Amém, querido? Podeis tomar seu assento. Glória a Deus. Estamos diante de um texto muito conhecido da palavra do Senhor, texto qual é muito pregado no seio da igreja. Eu creio que todos aqui já ouviram sobre a história de Naamã, um homem que era bom no arco, um homem que era bom na flecha, na lança, em todos os seus atributos bélicos. Este homem tinha um diferencial, porque a Bíblia vai dizer que até o próprio Deus, o nosso Deus, era com Naamã, era com este general, apesar de ser um homem que estava fora do arraial de Israel, e o nosso Deus era com este homem. E a Bíblia vai dizer que este homem, ele era um homem que o Senhor dera livramento aos sírios por causa dele, por causa de Naamã. E a Bíblia diz que Naamã era um homem conceituado, um homem muito valoroso, de grande fama, porém leproso. Um homem leproso, mas de valor. Um homem grande na guerra, mas leproso. Como pode um homem leproso de valor? Nesta época aqui, a lepra significava pecado. Ninguém adquiria a lepra por adquirir. Se você estudar o conceito do Antigo Testamento, a lepra simbolizava o pecado. E Naamã estava acometido de uma lepra que ele perdia a sensibilidade do corpo. Naamã já estava vendo a morte chegar perto dele e nada podia fazer. Porém, a Bíblia vai dizer que em um de seus combates, Naamã, ele pega como uma presa uma menina e traz ali para ser ajudadora da sua esposa. E esta menina, ouvindo o seu servo, ouvindo o seu senhor, ouvindo
A esposa, comentando com o esposo, ela teve uma ideia. Ela lembrou de um profeta chamado Eliseu, um profeta que, se com certeza estivesse diante de Naamã, ele seria curado. E hoje nós podemos ver, tem muitos homens de Deus que são usadíssimos na cura, usadíssimos na libertação. E este profeta, ele era usado na diversidade de dons, porque até machado ele fez flutuar. Ele era um homem usadíssimo no Antigo Testamento, porque ele recebe uma porção dobrada do espírito de Elias. E eu tenho certeza que quando você está diante de um ministério, na obediência, na unção, na graça, na sabedoria, está debaixo da autoridade um homem de Deus, assim como o pastor que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que quando chega o momento, quando chega o ápice, quando Deus vai levantar uma pessoa, se o teu pedido for o dobro da unção, você vai carregar uma coisa dura, porque ele fala, coisa dura me pediste. Então, querido, a obediência, ela traz uma grande unção. E este homem tinha uma grande unção, Eliseu. E esta menina sabia da unção de Eliseu. E ela vem e dá uma dica, dá uma direção para que este homem chamado Naamã não morresse da lepra. Porque a lepra é uma doença fria. Ela vem tomando parte do corpo. A pessoa vai perdendo a sensibilidade. Aonde ela vai passando, ela vai tirando a sensibilidade do corpo. E Naamã, um homem de guerra, vocês vê o seu poderio militar, como relata a Bíblia. Este homem, ele ouve o conselho dessa menina e vai e pede o rei da Síria uma carta, dizendo ao rei de Israel que liberasse a entrada de Naamã no seu território, lá em Samaria, para que ele isse de encontro a Eliseu. E quando o rei vê aquela carta, a Bíblia vai dizer que o rei fica indignado. O rei fala, eu não sou profeta, mas quem estava do lado do rei era Eliseu. Eliseu falou, deixa ele vir, porque há um profeta em Israel. Queridos, preste atenção, porque o rei da Síria manda carta para o rei, porque na Síria o profeta estava debaixo do jugo do rei, mas em Israel não era assim. Em Israel o profeta está debaixo do jugo de Deus, o profeta não está debaixo do jugo do rei. Tanto é que quando o profeta entra na cidade, assim como Samuel entrava, eles perguntavam, a tua vinda é de paz? Porque o profeta em Israel, ele não fala o que o rei quer. O profeta em Israel fala o que Deus quer. E quando fala o que Deus quer, um temor. E aquele rei, quando recebe aquela carta, ele fala, eu não sou profeta, eu não faço milagre. Mas Eliseu estava do lado, dizendo assim, manda ele vir, porque ele vai saber que há um profeta em Israel. Só Naamã pega agora os seus cavaleiros e separa prata, separa ouro, separa especiarias, roupas finas, para levar de presente a este profeta. E a Bíblia diz que ele segue viagem. Interessante é que ele sabia uma coisa. Ele sabia que para você se aproximar de algo, você precisa de uma oferta. A oferta tem o poder da aproximação. Você quer ver um negócio? Escolha alguém que está no nosso meio, que você não tem muita intimidade. Escolha uma pessoa na sua mente aqui. E você vai fazer o seguinte: você vai convidar ela para ir na sua casa. E quando você convidar essa pessoa para ir na sua casa, você faz ali um banquete. Recebe ela bem.
trata ela da melhor forma possível. Depois que você fizer isso, você vai ver que ela vai abrir o coração para você. E Naamã sabia disso. Então ele prepara uma oferta de valor. Ele prepara algo que custava para ele. Ele vai em direção a Samaria. E chega lá, bate na porta do profeta. E o profeta diz assim a Geazi: Geazi, manda ele mergulhar no rio. Imagina, é porque nós às vezes não conseguimos compreender como era lá. Mas você imagina um homem acompanhado pelo menos de 50 cavaleiros e chega de encontro ao profeta, e o profeta não recebe esse homem. E o profeta fala assim: não vou receber, manda um recado para ele para mergulhar no rio, porque a bênção dele está no Jordão. Mas o Jordão era algo sujo. O Jordão não era um rio limpo. O Jordão era um rio sujo. Imagina você. Você prepara todo o banquete. Você prepara aquela recepção. Você gasta. E você manda chamar a pessoa não vem. O que você faz? Gasta um dinheiro, faz uma preparação e a pessoa fala assim: eu não vou. Mas aquilo que você queria da minha parte, você vai ter. É um momento, primeiro, de ingratidão. É um momento em que você não fica apenas irado. A Bíblia vai dizer que ele ficou revoltado com a situação. Ele fica revoltado. E ele vira as costas e vai embora. E os seus servos vai dizer: meu pai. Ele chamava Naamã, os seus servos chamavam Naamã de pai. Fala: meu pai, paizinho querido, se este profeta pedisse algo que fosse difícil, o senhor não faria? Dá um ponto de interrogação na cabeça dele. Se ele te pedisse algo que seria de grande valor, você não fazia? Ele começou a pensar: vai lá, meu pai, mergulha, porque para quem já está ruim, qualquer lugar serve. A morte já está vindo. A morte já está vindo ao teu encontro. Vai lá e mergulha no rio. Tem coisas que acontecem no ministério que os olhos naturais não vão entender. Mas quem estiver no plano espiritual vai receber algo de Deus aqui nessa noite. E aquele homem vai em direção ao Jordão. Aquele homem vai em direção ao rio. E quando chega ali no rio, imagine ele olhando o rio sujo, animais passando, e ele falando: eu, herói de guerra, vou tirar toda essa farda na frente de todos os meus subordinados. Eu vou ter que mostrar minha lepra. Eu vou ter que mostrar que eu não sou tão grande assim. Eu vou ter que mostrar a minha nudez. E eles vão ver que eu sou homem como eles e pior do que eles. Qual é a revelação do texto aqui, querido? Preste atenção. Deus vai permitir algumas pessoas ver a tua humilhação. Deus vai permitir algumas pessoas ver a tua humilhação. Porque essas pessoas que estão vendo a tua humilhação hoje, vão ser elas que vão ver a tua exaltação amanhã.
tua humilhação não adianta tu querer esconder. Porque quanto mais você se esconde, mais a bênção demora a chegar. Eu tinha uma situação na minha vida em que eu observava que estava demorando muito a bênção chegar. Eu morava numa casa, num bairro, aonde só a minha rua não era asfaltada. A minha casa era uma kitnetzinha, num beco. Eu fiquei ali por um tempo, e eu já tinha comprado algumas coisas fora, mas não conseguia me mudar. Tudo estava errado. Tudo estava errado. Eu falei: Senhor, estou fazendo tudo certo, por que é que não dá errado? O Senhor falou: você tem que trazer todas as pessoas que te conhecem aí fora aqui para dentro, porque eles precisam ver da onde eu te tirei e da onde eu vou te colocar. Aí eu entendi o mistério de Deus. Eu falei: eu vou fazer um churrasco e vou trazer todo mundo. Irmão, vinha um, e quando olhava assim: tu mora aí? Eu falei: eu moro aqui, profeta, pode entrar. Querido, eu já tinha imóveis fora dali, mas eu não conseguia me mudar, dava errado. Eu já tinha comprado algumas coisas fora, já tinha terreno, já tinha casa alugada, já tinha um apartamento fora, mas tudo dava errado para mim não me mudar. Era necessário as pessoas passarem ali para que algo se movesse no mundo espiritual. Porque às vezes a gente fica impedindo a bênção de Deus de chegar na nossa vida. E às vezes aquelas pessoas ali é uma pessoa que vai abrir uma porta para você entrar. É uma pessoa que vai abrir para você passar. E eu fiz uma festa, chamei aqueles irmãos, assim, por mais metido eu chamei. Irmãos, vinha um, pisava no cocô de cavalo, vinha outro, pisava no cocô do cachorro, tudo para te envergonhar. Aí vinha assim, ó, limpando o pé na tua porta. Eu ficava olhando, eu falei: meu Deus, porque quando você mora no lugar você não pisa, sabe que tem. Aí passei. Depois que eu fiz esses negócios, essa festa, passou os 2 meses, eu consegui mudar. Mas eu entendi aonde Deus queria chegar. Eu entendi aonde o Senhor queria me tratar. E quando eu vejo Naamã não seria curado apenas por ser curado. Naamã teria que mostrar a situação antes de ser curado. Não adianta esconder a situação. Se a situação não for revelada, o milagre não é revelado. Primeiro vem a vergonha, para depois vir a exaltação. Aqueles que hoje vê a tua vergonha vão ser eles que vão ver a tua exaltação. Porque toda vergonha tem uma marca, toda marca tem uma cicatriz, e toda cicatriz tem uma sensibilidade. O que é isso? É o Senhor falando: ó, olha para a marca, porque você vai saber de onde eu te tirei. E Naamã, quando ficou ali, tirou toda a sua roupa. Eu imagino a vergonha daquele homem, porque uma coisa é aquele homem todo bem vestido, trajado, ali com o seu reinado. Este homem, ele vem numa situação humilhante, tira toda a sua roupa e começa a mergulhar no rio. Mergulha uma vez e sai do rio e fala assim: tá tudo a mesma coisa. Tá tudo mesma coisa. Mas não é uma, nem duas, nem três, nem 4, nem 5, nem 6.
6 é o número do diabo, por isso que é 666. Ele nunca vai ser 7, porque 7 é a perfeição de Deus. Então, querido, você tem que mergulhar na segunda, você tem que mergulhar na terça, você tem que mergulhar na quarta, você tem que mergulhar na quinta, você tem que mergulhar na sexta, você tem que mergulhar no sábado, você tem que mergulhar no domingo, e a tua exaltação vai vir para a glória de Deus. Ele mergulha, segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Quarta vez, nada. O 7 é algo profético. 7 é o número da perfeição de Deus. E quando você faz o propósito de 7 vezes, você pode ver, pode ter certeza, 7 semanas, numa semana vai ter uma prova, vai cair uma chuva, vai dar um vento, vai arrancar telhado, vai passar o carro, vai acontecer alguma coisa para você parar. Esse negócio de 7 semanas, é fé. Se for possível agradar, quando tem fé, querido, você fica igual a Neemias. A alegria do Senhor é nossa. Operando Deus quem pode. A fé, ela nos traz a certeza que cairão 1000 ao teu lado. Entenda o versículo. Satanás aí está olhando assim, para mim pegar ele eu tenho que derrubar 1000 na esquerda. Para mim pegar eu tenho que derrubar 1000 à direita. E quando ele derruba 1000 à esquerda e 1000 à direita, chega na tua vez, o Senhor fala, mas ele não será atingido. Vai pegar mais 1000 aí. A questão de Naamã é uma questão de pecado. E tem pecado que Deus dá a cura se ele for revelado. Se ele não for, não há cura. Por isso que ele fala, confessai os vossos pecados uns aos. Enquanto você não confessa o pecado, você fica escravo dele. Porque ninguém gosta de pecar, a pessoa peca porque é escravo. E enquanto você for escravo, você não tem como fazer a sua vontade. Você vai fazer a vontade do seu Senhor. E o que afasta o homem de Deus é o. E se você ainda anda em alguma área da tua vida numa situação de pecado, preste atenção numa coisa aqui. Enquanto você não confessar, a lepra espiritual, ela não sai. Enquanto a tua nudez não aparecer, ela não sai. Pastor, será que eu preciso mostrar para todo mundo? Consulta o profeta, porque ele vai te dar a direção. Ele vai te dar a direção. Todo rei tinha um profeta. Você vai pegar. Se você que está sentado aqui tiver debaixo da autoridade de um profeta, você não é filho, simplesmente você não é filha, você não é servo. Eu estou dizendo que você é rei, você é rainha do Senhor. Essa questão, querido, dos profetas vem de muito tempo, vem da Grécia. E quando o Império Romano assume, eles tinham uma eclésia. O que é uma eclésia? É um conselho eclesiástico. E quando Jesus aparece na situação, Jesus forma o seu colegiado. E eles falam assim, como assim? Jesus não é rei? Como é que ele faz esse colegiado? Dá um ponto de interrogação. Os romanos falam, eles vão invadir, eles vão entrar. Eles vão entrar e vão assumir tudo.
Mas eles não sabiam que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e por isso que ele tinha esse colegiado profético. E Naamã, quando vem nessa situação aqui, ele vai na pessoa certa, mas a pessoa fala: você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar. Não esconda a humilhação, porque de repente a tua exaltação está do teu lado nessa noite. O que é grande para você é pequeno para o seu irmão, e o que é pequeno para o seu irmão pode ser grande para ele. E quando você faz assim, há uma junção no mundo espiritual. É uma cobertura de oração de lá, outra cobertura de oração de cá, e a confirmação que a Bíblia vai dizer: quando nós ligamos na terra é ligado no, quando desligar na terra é desligado no. Então a igreja, ela tem poder de ligar e tem poder de desligar. Então, querido, quando nós se unimos em oração e nós falamos, e o pastor fala: levanta a mão para lá, porque ele vai levantar, e ele levanta é porque há uma ligação na terra e há uma confirmação no céu. Quando você levanta a tua voz em oração, os anjos do Senhor começam a trabalhar em nosso favor, e o Espírito de Deus confirma a tua vitória. E Naamã mergulha. E no 7º mergulho, a pele dele fica de como um bebê. Pensei até em dar um mergulho lá, para melhorar minha pele, mano. Eu pensei até em dar um mergulho lá no Jordão para melhorar minha pele. Mas quando eu for lá, essa igreja vai junto comigo, hein, pastor? Preste atenção, querido. A pele dele fica como uma criança, como um bebezinho. E ele, quando vê aquela situação, ele fala: não é possível. Ele não me recebeu, mas eu preciso ir lá e ofertar a ele tudo aquilo que ele fez de benefício para a minha vida. Ele não estava me humilhando, ele estava me exaltando. E ele volta. Mas nisso que ele volta e bate na porta do profeta, o profeta já sabia, e fala assim: eu não quero nada teu, pode ir embora, porque a bênção de Deus não se compra. A bênção de Deus não se compra. Se você me pagar, você vai dizer: eu comprei a bênção. Mas a bênção de Deus não se compra. E aquele cara ouve essa palavra e ele fala: então, já que a bênção é de Deus, a terra é de Deus, eu vou levar um punhado dessa terra e vou fazer um altar, e não vou adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. E ele pega aquela terra e coloca na sua carruagem: o Deus de Israel. Ele entendeu que precisava construir um altar. Toda vez que Deus te exalta, querido, construa um altar. Toda vez que Deus te levantar, construa um altar. Toda vez que Jacó vencia, tinha uma visão de Deus, tinha um milagre de Deus, ele construía um. Constrói o teu altar. Que altar é esse? É aquele lugar dentro da tua casa, aonde só você e Deus sabe. Mas esse altar precisa de investimento. Aqui nessa igreja é um altar. Altar precisa de investimento, por isso que ele pegou terra. Altar precisa de investir, por isso que ele pegou terra. Então, quando você deposita no altar, não tem como Deus não dar resposta.
Geazi ficou ligado, falou: ele vai fazer um altar, ele vai gastar dinheiro com o altar, vou atrás dele. Chegou lá e falou: ó, homem de Deus, estou aqui, pode falar, rapaz, estou vendo tu correndo lá de longe, pode falar. Aí ele fala assim: sabe como é que é, né? Sou o segundo homem. Eu sou o segundo homem, né? Eu estava precisando de algumas coisas aí. Pode levar tudo, rapaz. Leva aí, o que tu quer levar? Leva. Aí Geazi, querendo dar uma de bobo, quando chega na porta do profeta, o profeta já tinha recebido em visão. Eliseu fala assim: Geazi, por que você pegou as coisas do homem, rapaz? Geazi tremeu na base. Ele falou: agora a lepra de Naamã vai passar para você. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Nunca vá contra ao altar do Senhor. Ah, pastor, tem um montão de pastor na carne aí, mas que ele, se ele estiver na direção, tu vai cair e não vai levantar. Porque pastor nenhum tem força se do alto não for concedido. Se o pastor está de pé é porque Deus ainda está com ele. E ninguém pode tocar no ungido de... Tanto é que quando Saul estava descosto dentro da caverna, Davi falou: para todo mundo, porque ninguém pode tocar no ungido de Deus. Com o altar, quem resolve é Deus. Com o altar, só quem pode resolver é o próprio Deus. Ah, pastor, tem muito pastor aí querendo dinheiro de oferta. Querido, com o altar, quem resolve é Deus, quem trata é Deus. E se o pastor está de pé, é porque Deus ainda está no controle da situação. Porque mais que eu vejo aí na rua, eu faço trabalho também no meio da rua na madrugada, é pastor sentado, mendigando. E eu falo com ele, ele fala: eu mexi no altar. Eu falo: você não quer se recuperar? Ele falou: ainda não, porque ainda não chegou o tempo. Eu ainda estou com essa situação e Deus falou ainda que não é o tempo. Nunca vá de encontro ao altar. Abrace a palavra do altar. Aí você fala assim: pastor, eu não estou vendo benefício hoje, mas tu vai ver benefício amanhã, porque o altar Deus honra. Repita comigo: toda a palavra do altar não volta vazia. Eu vou honrar. Fala: eu vou honrar a palavra do altar. Irmãos, quando você sair dessa porta, ou você pegar o seu telefone, você vai ver um mundo bonito, porém leproso. Você vai ver um mundo adulador, porém leproso. Você vai ver um mundo de fantasia com máscara, porém leproso. Mas hoje Deus quer acabar com essa lepra. Deus revela oculto e escondido. Deus vai acabar com essa lepra. Fique de pé comigo. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça e pense na tua vida. Ah, pastor, minha vida está legal. Minha vida está uma benção, uma maravilha. Se está uma maravilha, irmãos, pode ter certeza, nada vai mudar. Já está maravilhoso. Mas se há algo que precisa ser
reconstruído na tua vida. O altar do Senhor, Ele está para reconstruir tudo aquilo que foi quebrado. Mas para isso, precisa se apresentar diante do profeta, precisa se apresentar diante de Deus, porque o nosso Deus não é um Deus de humilhação, Ele é um Deus de exaltação. Mas precisa abrir o coração, porque quando você abre o coração e fala: Senhor, entra na minha vida, entra, porque o meu coração está aberto, Ele faz um milagre. Você é exaltado, Deus te exalta, Deus te exalta, Deus Ele te levanta, Deus Ele te fortalece, Deus Ele vai te erguer. Mas precisa reconstruir o altar. A Bíblia vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos nós pecamos em pensamentos, em atitudes. Mas aquele que não reconhece a sua fraqueza se torna escravo de Satanás. Aquele que não reconhece a sua nudez se torna escravo da lepra espiritual. Que lepra é essa? É aquilo que nada muda na tua vida, como não mudava na minha. Enquanto eu tinha tudo lá fora, eu não conseguia externar o que estava dentro, porque tinha algo aqui dentro que me prendia e não manifestava lá fora. E o Senhor falou: eu preciso se manifestar na tua vida, mas existem algumas coisas que precisam ser quebradas, precisam ser tratadas no teu coração. E eu creio nessa noite que Deus vai tratar algumas coisas no nosso coração. E eu queria que todos vocês que estivessem aqui e fala assim: Senhor, e você fala assim dentro de você: Senhor, tem algo que precisa ser tratado na minha vida, tem algo que precisa ser tratado para mim entrar numa profundidade no mundo espiritual. Eu tenho certeza que Deus vai destravar algo na tua vida aqui hoje, porque nós vamos ligar na terra a tua vitória aqui nessa noite. Eu queria que você se aproximasse do altar nessa hora. Feche seus olhos, feche seus olhos. Isso. Descruza o seu braço, descruza o seu braço. Isso. Pai, tem pessoas aqui nessa noite. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam de uma resposta, precisa de uma mudança, precisa de algo nessa noite para mudar a história da sua vida. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão na luta, o diabo está oprimindo, faz essa pessoa chorar quando ela está sozinha, faz essa pessoa, às vezes, leva o pensamento dela a uma situação de que não há jeito, não há controle. Mas o nosso Deus é um Deus de providência. E o nosso Deus, quando tu abre o teu coração, rasga o teu coração agora, abre o peito e fala: Senhor, entra no meu coração, porque eu preciso de uma nova história sendo construída na minha vida, no meu ministério, na minha família, na minha casa. Espírito de Deus, não fique com vergonha não, abre o teu coração nessa hora, porque o Senhor Ele vai fazer o milagre na tua vida. O Senhor vai fazer o milagre na tua vida, querido. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, isso, levanta a tua mão, porque quando tu está com a mão levantada, demônio está caindo por terra. Porque enquanto tu está com as mãos levantadas, demônios estão caindo por terra. Demônio está caindo por terra na tua casa, na tua família. Está vindo uma providência de Deus na tua direção. Fecha a tua mão aí, recebe aí, ó. Está vindo uma providência de Deus na tua vida. Deus vai te dar uma unção nova nesse ano de 2019. Há vindo uma unção nova na tua vida. Deus vai te dar uma unção diferenciada. Wallace, enquanto tu estava ali sentado, Deus Ele ministrou algo no meu coração. Tu está pedindo uma porta para o Senhor já há um tempo. Senhor, conduz a minha vida,
a minha vida profissional. E eu vi como Deus botando um projeto na tua mão. E algo vai ser liberado na tua vida sobre esse ano ainda. E você vai voltar aqui para dar o testemunho nessa igreja. Vai ser algo liberado na tua vida do céu, que você não vai entender. Coisas profissionais vão começar a chegar na tua mão. Levanta a tua mão para receber aí. Meu Deus, segura a tua bênção, segura a tua bênção. Porque vai ser destravado algo no mundo espiritual, na tua vida financeira. Fica ligado. Espírito de Deus, Espírito Santo. Meu Pai, sopra o refrigério aqui, porque tem pessoas aqui que estão numa situação difícil. Sopra o refrigério nessa hora. Sopra, Jesus. Sopra o refrigério aí, meu Pai, atrás aí, ó. Levanta a mão dele, levanta a mão dela. E fala assim: Senhor, com autoridade, fala: Senhor, eu acredito na palavra do altar. Eu vou preparar a mesa, porque o Senhor vai me dar vitória. Neste ano de 2019, a vitória vai vir na minha casa, na minha família, no meu ministério. Aleluia. Solta a mão dele, solta a mão dela. Dê um abraço em 3 pessoas e fala assim: a vitória vai vir na tua casa. Dá 3 pessoas, tu vai dar um abraço aí e fala: a vitória vai vir na minha casa.